Sejam muito bem-vindos ao In The Level Podcast Pessoas e Negócios. Hoje nós teremos um entrevistado que vai nos ajudar no que tange a liderança, gestão, negócios. Nós teremos clareza, direcionamento e energia para poder, então, atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Sugiro que você apanhe papel e caneta e venha, porque aqui hashtag tudo é aula. E nós teremos uma aula com ou Rui Salles, que é engenheiro agrônomo de formação, especialista em análise de sistemas, sócio da Míticas Tecnologia da Informação e apresentador do podcast Inovação Empreendedora. A propósito, estamos na casa do Rui Salles, né? no seu podcast, né? O podcast Inovação Empreendedora, gravando o In The Level Podcast. Meu querido, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela hospitalidade, pela receptividade. Para mim é um prazer, uma honra e um privilégio ter você aqui junto conosco. Você sabe que você é meu mestre, né? E a honra é toda minha estar aqui com você. E a casa é sua, não é só minha não, viu? A casa aqui é sua. Quando você precisar, as portas estão abertas para fazer esse projeto lindo que eu sei que é o In The Level Podcast. Maravilha. O In The Level Podcast. Isto. Maravilha, maravilha. Muito bem, gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre, né, a sua história. As pessoas querem saber da sua história, né? Quem o que é que você fez, o que você aprontou, tal, tudo direitinho, o que você tem feito aí, que levou você a estar aqui, né? Com a sua empresa, com o seu negócio. Como você comentou, eu sou agrônomo de formação. Eu formei no ano de 1991. Coincidentemente, no ano que o Brasil estava escalando, né? O Brasil estava em um momento diferente de hoje. Eu comecei a trabalhar junto ao Banco do Brasil, fazendo projetos de custeio para produtores rurais. Nessa época eu tinha muito dinheiro para a agricultura. E a gente trabalhou durante 3 anos. Infelizmente, em um determinado momento, o governo cortou o recurso referente ao custeio rural e nós quebramos por falta de clientes, né? No segundo momento, como voltei a trabalhar, dessa vez com o Banco do Nordeste, só que o Banco do Nordeste, a gente trabalhou no Banco do Nordeste durante 3 anos também. São 3 anos que me acompanharam, né, nessa mudança de vida, a primeira vez que eu quebrei. E no Banco do Nordeste a gente fazia projetos de investimento rural. A diferença de investimento para custeio é que o custeio é tipo um capital de giro para o produtor. O investimento você vai fazer construções ou aquisições para um projeto um pouco mais longo. Vou exemplificar melhor para você. O custeio, você vai plantar feijão. Com 3 meses, esse dinheiro volta para você e você paga o banco. Em um projeto de investimento, você tem sua fazenda, você vai comprar gado, esse gado vai começar a produzir, você vai ter uma carência de 4 anos, e a partir do 5º ano você começa a pagar e tem mais 8 para você poder amortizar suas mensalidades, suas prestações. E eu fiz esse projeto durante muito tempo, durante 3 anos. Pra você ter noção, nos primeiros 3 meses, a gente movimentou junto ao produtor rural naquela época, isso estou falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás, R$ 1.200.000 em 3 meses. Seria hoje equivalente a uns 6, 7 milhões de reais, tá? E nós nos tornamos uma empresa referência na época, porém, a gente trabalhou tão bem que, infelizmente, incomodamos algumas pessoas e esse incômodo fez com que a gente fechasse as portas porque fomos descredenciados junto ao banco. Aí quebrei pela segunda vez. Vou fazer o que agora? Entrei numa roda viva, nessa época tinha alguns clientes particulares também, não trabalhava somente com o banco. Vivi durante algum tempo desses clientes particulares e resolvi fazer transição de carreira, né? Isso aos 30 anos de idade. E migrei para a área de tecnologia. Sim. Tá? Nessa área de tecnologia, eu comecei bem devagar, fiz um curso durante 6 meses, mais ou menos. Comecei a trabalhar junto à Prodeb. Nessa época da Prodeb, eu me desenvolvi profissionalmente. Nesse mesmo período que eu estava na Prodeb, eu fui convidado a trabalhar em uma faculdade para ser coordenador do parque de informática. Esse parque de informática, fui convidado a ser coordenador acadêmico de uma faculdade com 6 meses de trabalho. E nessa faculdade, o dono da faculdade disse: Rui, você trabalha com sistemas, não é isso? Eu falei: trabalho com sistemas. Então eu quero que você faça para mim um sistema para a faculdade.
E aí começou toda a história da Míticas Tecnologia da Informação, que a gente começou a desenvolver um sistema de gestão acadêmica, que hoje ele já funciona em algumas instituições de ensino, com o nome de Centauros. É o nosso principal produto dentro da Míticas, que ela existe hoje há 11 anos, está no mercado há 11 anos, mas nós já estamos trabalhando com outros produtos, tá? E a história é basicamente essa. Tem algumas coisas que eu tive que encurtar, né, que nosso tempo aqui não é longo, mas tem uma pequena uma janela que eu pulei, que não informei, que eu também fui dono de escola técnica. Sim. Nesse período de escola técnica, a gente conseguiu sair de 0 aluno a 600 em apenas 6 meses, e com 1 ano a gente estava com 800 estudantes. Eu já estava pensando em botar uma filial, estava crescendo de forma tão bonita, mas infelizmente a nossa política econômica muda, nossa política educacional muda, não estou falando da partidária, somente das nossas políticas de Estado, Sim. e em determinado período o governo federal ele tirou o FIES, ele criou o FIES 100% e sem fiador. Aluno que estava em escola técnica vislumbrou a possibilidade de ser graduado e saiu. Eu estava com 800 alunos, desses 800 caíram para 300 alunos, que depois foi para 120, porque a evasão foi muito grande, acabei quebrando. E nesse meio tempo a Mítica já estava começando a se existir. Então, 3 vezes. 3 vezes. Ok, então vamos lá. Foram 3 anos, 3 anos, 3 vezes. Winston Churchill escreveu assim, ó, esse é o resumo daquilo que eu escutei até agora, né? O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O Albert Einstein diz assim, ó, o fracasso é o sucesso em progresso. Então, primeiro que empreender no Brasil, né, é um desafio, alguns chamam de loucura, né? O Sebrae diz que 65% das empresas que quebram hoje no Brasil, né, em 5 anos, né, 65% das empresas que abrem no Brasil quebram, justamente por conta dessas incertezas, né, por conta dessas mudanças. O Heráclito diz que a única constante é a mudança, né? Então, infelizmente, aí ficamos vulneráveis, né? Mas o Thomas Edison diz assim, ó, eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. E aí todos esses que nós mencionamos aqui são referências, né, em mostrar que para que a gente possa realmente alcançar o sucesso, há desafios, há percalços, né, há dificuldades e tal. E na sua opinião, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo, resumidamente, né, ao longo desse tempo e que você enfrenta hoje, né, que você entende que são verdadeiros calcanhar de Aquiles aí para os empresários e empreendedores? Acho que o primeiro ponto é a nossa gestão que a gente tem a nível de Brasil, tá? As mudanças que a gente tem nosso cenário econômico, existe uma instabilidade muito grande na nossa política econômica aqui, não estou falando de política partidária, mas sim de política de Estado, como eu comentei com você. E alguns empreendedores vão falar pessoas. Só que eu não vejo pessoas como uma barreira. Eu vejo as pessoas como aquele que vai lhe ajudar a escalar. Sem pessoas você não vai para lugar nenhum. Você tem um colaborador que é uma pessoa, você tem um cliente que é uma pessoa, você tem um fornecedor que também é uma pessoa. Física ou jurídica são pessoas. E a gente tem que saber escolher muito bem quem são essas pessoas que vão trabalhar conosco. E eu estou em uma fase que eu também decidi que os clientes também têm que ser pessoas que coadunem com a nossa visão de vida, tá? E essa visão, para mim, ela é fundamental. Maravilha. Você falou sobre incertezas e você falou sobre pessoas, né? Então vamos lá. Incertezas. Aí vem a minha colaboração como mentor. A melhor forma que você tem de você estar trabalhando em certezas é justamente planejamento. Como é que é o poeta, né? Diz, acho que é Fernando Pessoa que diz que navegar é preciso, mas viver não é preciso. Quando ele está dizendo que viver não é preciso, quer dizer, não existe precisão, não existe exatidão, né? É justamente a antítese da incerteza. Mas navegar é preciso, continuamos firmes e fortes, e aí, inclusive, o seguinte, se ele tivesse o nosso tempo, ele diria o seguinte, decolar é preciso, né? Ao invés de navegar, ele diria decolar é preciso. E eu tenho observado que um dos maiores problemas que a gente tem, né, nessa questão de
lidar com incerteza, inclusive foi o meu problema, né? Eu aqui me torno empático com você. Há 20 anos atrás, eu quebrei uma empresa devendo cerca de $1 milhão, né? Que equivale hoje a 5 milhões de reais, quase 6. E digo o seguinte, meu maior problema foi justamente a questão do planejamento, né? Quer dizer, eu me joguei, né, como executor dominante que sou, então me joguei e, infelizmente, me estrepei. E aí a dívida foi realmente o que, né, muito pesada, podemos dizer assim. E eu percebi o seguinte, que o que me faltou foi justamente planejamento, né? É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. Porque, veja só, já é difícil, né? Já é difícil com planejamento. Sem planejamento, então a gente está pedindo para quebrar, né? De fato. Então, uma das coisas que pode minimizar ou mitigar, né, a chance de acontecer isso com os nossos ouvintes, justamente fazer um investimento muito forte em planejamento, que inclusive com a ajuda de terceiros, né? Porque nós somos muito bons como mentores para planejar o negócio dos outros, mas para o nosso, nós precisamos de alguém para estar fazendo isso. Então, a recomendação que a gente já dá de início, né, no nosso podcast, justamente, eu gosto muito da frase que diz assim, né, quem falha na preparação, infelizmente, se se preparando para falhar. Uma hora que você investe em planejamento, você economiza 10 em execução. Isso se tornou mantra para mim, né? Então, dedicar tempo para estar fazendo isso aí, né? É algo que não é uma cultura brasileira, né? Mas é essencial, fundamental. O segundo ponto que você mencionou aí são pessoas. Eu posso trocar uma palavrinha com Por você favor. na questão do planejamento. Essas experiências de quebrar e de vida também que a gente passou, fez com que a gente sentasse hoje e tomasse algumas decisões. Por exemplo, a gente tem um dos sócios, hoje são 4 sócios, e um dos sócios é responsável pelo setor financeiro e administrativo. Sim. E mensalmente ele apresenta para a gente o DRM, que é uma coisa que a gente não tinha. Nesse DRM a gente faz análise de tudo que foi feito para planejar o próximo ano, próximo mês. Explica para a galera o que é DRM. É o demonstrativo de resultados mensais, onde você tem todas as receitas e todas as despesas e você vê sua lucratividade. Essa lucratividade é que faz com que a gente define o que a gente vai fazer no próximo mês e faz, inclusive, uma projeção de receita do próximo mês baseado no histórico que a gente tem, tá? Porque a receita, ela flutua. A gente sabe que a gente tem certeza que no mês de janeiro e fevereiro a gente tem uma queda, no mês de março a gente sobe, abril, maio continua, junho cai, julho cai, agosto estabiliza, setembro sobe de novo. E a gente tem esse ciclo, e baseado nesse ciclo, a gente começa a organizar a nossa vida financeira da empresa para tomadas de decisões. A gente chama de sazonalidade, não é isso? Exatamente. Isso. Então, veja só, nós estamos falando de instabilidade, incerteza, e agora nós estamos falando de previsibilidade. Exatamente. Né? Então, o planejamento vai ajudar você a ter previsibilidade. Então, existe até um livro chamado Receita Previsível, né? Que eu recomendo que você leia, né? A primeira recomendação que a gente vai fazer aqui nessa entrevista, de livro Receitas Previsíveis, né? O Receita Previsível, que é o livro que mostra como é que você faz um funil estruturado de vendas, já sabendo o que você vai faturar lá durante o mês. E a outra coisa que você mencionou foram pessoas, né? Exatamente. São pessoas. Então, de fato, todas as vezes que a gente vai perguntar para o empresário qual é o maior desafio dele, ele fala, né? Gente, funcionário é inimigo pago, ninguém quer nada com nada. Tal. O mal necessário. Exatamente. O mal necessário. Se tivesse 10 iguais a mim, aí você se torna o quê? Eu presa ou uma empresidiária, né? Você vai ter que fazer tudo sozinho, aí realmente não funciona. O grande segredo, né, de você ter um negócio justamente são pessoas. Então, não é o problema, é, na verdade, a grande solução. Então, se é a grande solução, qual é o problema? Resposta: liderança. Exatamente. Né? Então, se você não sabe recrutar, não sabe treinar, não sabe acompanhar, não sabe motivar, não sabe engajar, né, o seu time, então você vai realmente ter um problema. Então, nós podemos dizer que o maior problema da empresa é o empresário. Né? Exatamente. É o empresário. E aí, pronto. O bom é que tem solução. A competência, na minha opinião, Rui, aliás, a liderança é a competência mais importante que se tem dentro da organização, né? Você trabalhar pessoas. Porque, como você mesmo disse no início, né? São as pessoas que trazem os resultados, né? Então, não há condição de você fazer gestão
e você não tem resultados, né? Se você não tem pessoas fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? Muito bom, muito bom, muito bom. O que que você entende, né? Eu percebi que... Posso voltar aí na pessoa? Oh, por favor. Vamos lá. A gente está passando por um momento de transição da nossa humanidade, né? Que é chamada inteligência artificial, Sim. que está automatizando processos. Só que, como eu sou da área de tecnologia, eu também sei que a inteligência artificial ela vai ter o limite dela. Sim. E independente de alguns empresários acharem a inteligência artificial vai resolver o meu problema, ele tem que ter em mente que existem pessoas assim, necessárias por trás para que essa inteligência continue trabalhando como ele quer que trabalhe. A gente tá treinando, para você ter ideia, um agente de IA para poder fazer a parte de filtragem de leads. A gente tem 2 meses treinando essa IA, porque a gente tem que ter pessoas por trás, como eu estou lhe falando, para poder fazer esse treinamento e dar o resultado que a gente precisa com a inteligência artificial. Só que vai chegar um determinado momento que a IA vai dizer: "Ó, vou passar para o atendimento humano". Quando chegar no atendimento humano, aquele lead ali, ele está pronto para comprar o seu produto. Se a pessoa que fazer atendimento humano não estiver preparada para poder fechar aquela compra dali, aquela venda, você simplesmente perdeu o seu tempo, perdeu o seu dinheiro e você está deixando de escalar por falta de treinamento, e o treinamento é baseado também em uma liderança, como você comentou. Muito bem, excelente. Então, o que você está dizendo aí é o seguinte, que a IA ela vai ter a competência aí de atuar como um SDR, né? Que é o Sales Development Representative, né? Que é aquela pré-venda, principalmente no papel de aquecer o cliente. Mas, principalmente venda de high ticket, né? Depende o quê? De um closer, depende de um fechador, alguém que esteja preparado, treinado, né? Para justamente o quê? Fazer o quê? Um trabalho muito bem feito no que tange a proposta de valor e oferta irresistível. Por falar em proposta de valor, a pergunta que vem agora é: qual é a proposta de valor do seu negócio? Leia-se, pessoal, proposta de valor é um conjunto de benefícios que, de acordo com a percepção do seu cliente, vai trazer uma solução para resolver o que era um problema do seu cliente. É o que realmente vende. Seu cliente não compra produto, seu cliente não compra serviço, seu cliente não compra característica. O que seu cliente compra? Proposta de valor, ou seja, ele compra a solução para o BO dele, para o problema dele, para o desafio dele. Então, na sua opinião, o seu negócio hoje traz o que de proposta de valor para o cliente? Exatamente o que você falou. A gente traz soluções na área de tecnologia. Mas que tipo de soluções? Você tem a Brás Business School. Brás Business School. Você precisa fazer seu cadastramento dos seus clientes, tá? Como school, vou chamar de estudantes, de alunos, Sim. tá? E você não tem um sistema de gestão da sua instituição. Você tem um problema, porque você precisa gerir esses estudantes. A gente vai até você, faz um levantamento da sua instituição, vemos as suas necessidades, ajustamos a sua necessidade, desenvolvemos um sistema personalizado, caso a gente já tenha algum pronto. A gente diz: olha, temos esse produto aqui, nós podemos fazer os ajustes para poder atender suas demandas, e lhe trago a solução para você fazer sua gestão mais tecnificada. Você vai ter um controle de alunos que você matriculou, você vai ter um controle de alunos que estão pagando, você vai ter o controle de alunos que estão inadimplentes, você consegue ter uma gestão completa, informatizada, através das nossas soluções. É um CRM? Um CRM, só que um CRM educacional. Certo. Pessoal, leia assim: CRM é Customer Relationship Management, quer dizer, uma ferramenta para o gerenciamento do seu relacionamento com o cliente, né? Isso é fundamental para você fazer o que um funil estruturado de vendas. Sem gestão, né, você não consegue otimizar o que os resultados do seu comercial, né? Então, eu posso dizer então que você está trabalhando que a automação da gestão que é do seu cliente. E começa lá da chegada dele, né? Então, tem um outro termo bem usado agora, que é, como é que é? Customer Experience, não é isso? Que é o quê? A experiência do cliente dentro da sua empresa. Quando você tem um gerenciamento, né, bem feito dela, o que acontece? Você vai ter o cliente dando um atendimento personalizado, né? Você vai anotar lá
que o cliente falou, como é que foi e tal, tudo direitinho. Então, o cliente vai se sentir muito mais, um atendimento muito mais personalizado, né? Sim. E uma IA talvez tenha uma dificuldade para estar O que a fazendo gente isso. chama aí, na área de tecnologia, levantamento de requisitos. A gente vai levantar todos os requisitos da sua empresa para você fazer essa gestão completa, tá? A gente tem um caso específico, a gente está desenvolvendo um sistema que eu não posso falar, comentei até no briefing aqui com você, que esse sistema, ele faz o gerenciamento de toda uma empresa, desde da compra da matéria-prima até a emissão de nota fiscal do produto final, tá? Aí você passa pelo setor comercial, passa o setor financeiro, pelo setor de estoque, e ele dá toda essa visão para o gestor, para ele saber qual produto que está dando maior lucratividade, qual produto que está dando prejuízo, onde é que ele tem que investir mais em propaganda. Ele faz toda essa gestão do sistema dele. Então, nós estamos falando aqui de ERP? É RP. Ok, muito bem. Explica É, para o pessoal. é o que eu lhe falei, a gente desenvolve uma solução para atender à necessidade do cliente. Qual é o seu problema? Eu estou levando a solução na área de tecnologia para você. Beleza. Explica para o pessoal o que é ERP. RP é um sistema que ele faz o gerenciamento da toda empresa, tá? Não sei, não lembro a sigla de cabeça, não estou lembrado, e que é em inglês, tá? Você começa com os dados básicos da sua empresa, onde você vai cadastrar nome, CPF, sócio, todo CNPJ, melhor dizendo, e todas as informações da sua empresa. Você vai colocar todos os produtos que você vende, todos os seus funcionários, você vai ter permissões para que cada funcionário trabalhe dentro desse ERP. Por exemplo, o setor financeiro, ele não tem acesso ao setor do módulo de estoque, que também não tem acesso ao módulo de compras e assim por diante, tá? E você consegue fazer toda a gestão personalizada da sua empresa com relatórios gerenciais, inclusive. Muito bem. ERP significa Enterprise Resource Planning. Em português é Planejamento de Recursos Empresariais. Queridos, é o seguinte, sem gestão não funciona. Vou dizer para vocês, há 20 anos atrás, eu quebrei devendo $1 milhão, mas quebrei de tanto vender. Vendi, só que eu não tinha gestão. Pra você ter uma ideia, teve um dia que foi assim, uma coisa, quando eu caí a ficha que tinha quebrado, eu encontrei R$ 35 mil perdidos, e olha isso, há 20 anos atrás, né? R$ 35 mil perdidos dentro de um cofre. Pois é, como é que você conseguiu encontrar R$ 35 mil perdidos no cofre? Naquela época, não sei se vocês vão lembrar, tinha aquelas filipetas de cartão de crédito, né, que tinha uma maquineta que você podia, passava ali para decalcar ali no cartão. Só que como eu tinha lá mais de 100 vendedores, não tinha condição de você dar um negócio daquele para todo mundo, né? Então o pessoal decalcava, aí chegava, a gente pegava o código de autorização do banco, né? Mandava para o banco, e aí o que acontece? O banco, quando via que estava decalcado, montado, devolvia aquilo lá. E nisso eu já entreguei o produto para o cliente, já tirei nota fiscal, tal, e aquele negócio lá perdido, né? E quem estava tomando conta não resolveu, não tomou providência, tal. Então, foi um dos começos, assim, né, que eu achei 35 mil. Então, falta de gestão, falta de controle. Olha só uma coisa importante. Quando nós falamos de pessoas, nós estávamos falando aqui sobre liderança, sobre influência. Quando nós falamos de gestão, nós estamos falando sobre controle, nós estamos falando sobre processo. Então, o ERP é uma ferramenta que vai ajudar você a ter controle. O Peter Drucker tem uma frase célebre, né, que diz que você não pode gerenciar o que não pode ser medido. Então, é bem isso que você traz, né? Uhum. A capacidade de um empresário medir, através de gestão de controles, KPIs, que são indicadores-chave de performance, para que você não consegue fazer isso sem dados, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, olha, em Deus eu confio, o resto traga-me dados. Se não tiver dados, não vai rolar, certo? Eu vou lhe trazer uma experiência aqui Por sobre favor. a falta de controle, mas uma experiência pessoal, de Rui, não foi o CNPJ. Você lembra da época da moeda? Moeda. Todo mundo andava com moeda no bolso, né? Sim. E muitas vezes a gente, não, deixa o troco para lá. Isso aconteceu várias vezes.
Teve um determinado dia, semana, eu falei assim, não, durante uma semana eu vou pegar todas as moedas que eu tenho direito. E nessa semana, era de 50 centavos, 20 centavos, R$ 1, fui guardando e botando no canto sem guardar. Eu economizei em uma semana, em moedas, exatamente R$ 12. Isso, pela falta de controle que a gente É, não tem noção nenhuma do que a gente está pagando ou deixando de pagar. E por que eu entrei nessa história das moedas com você? Porque a gente tem contas a pagar. E muitas vezes a gente tem uma conta a pagar que a gente, não, vou deixar pagar amanhã. Quando você paga amanhã, você está pagando juros e multa. E quando você vai acumular esses juros e multas ao longo de um ano, você vê que você está perdendo R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 só por um descontrole que você tem dentro da empresa. de fato, dizem que a diferença entre o rico e o pobre é exatamente isso, né? O rico, ele recebe juros, o pobre paga juros, né? Perfeito. Nós teremos, inclusive, um café com Indelével na próxima segunda-feira falando sobre esse assunto. Muito bem, lá no Instagram, né? Muito bem. Pergunto para você, meu querido, tendo em vista toda essa jornada que você teve, né, de fracasso e sucesso, né? Essa é a trajetória, é isso que faz um mentor, né? A história de sucesso e fracasso que a gente tem, e a gente tem aprendizados, né? Então eu pergunto para você, que aprendizados, que lições que você tirou, né, dessa jornada aí de vários anos, o que como empresário e empreendedor? Que eu não quero quebrar mais nunca. Ai, ai, ai. Rapaz, o quebrar, ele ensina muito a você. Mostra justamente o que você falou, falta de controle, mas muitas vezes é um controle que não depende só de você, depende também de terceiros. E eu aprendi que eu preciso entender que cada pessoa tem sua forma de ser, melhor dizendo. E eu sei que aquela pessoa ela tem um determinado limite que eu não consigo extrapolar aquele limite dela, tá. Quando eu comecei a entender essa parte, eu percebi que minha gestão ficou muito mais fluida, tá. Claro que você tem aquele colaborador que você tem que não vai avançar. E meu irmão tem uma frase, meu irmão é advogado, né, ele fez OAB, trabalhista, só que hoje ele é dono de faculdade. E ele disse o seguinte: "Rui, se o funcionário, colaborador, não está atendendo as demandas que ele tem que ser feita, demita. Não, mas não sei o que, o funcionário é bom, demita. Não, mas ele faz isso, demita. Mas eu tô devendo um favor para ele, demita." Ele só falava isso para mim. Se ela não está seguindo aquela necessidade que tem que ser atendida, demita. Por quê? Existe um CNPJ por trás. Esse CNPJ por trás tem a responsabilidade de outros CPFs. E se por conta de um CPF você leva seu CNPJ à bancarrota, você está causando problema para outros CPFs. É uma visão que muitos dos empresários não têm, porque fica com pena do colaborador. Inclusive chegaram até alguns posts para mim sobre isso daí essa semana, falando exatamente sobre isso, tá. Eu sou uma pessoa que eu dou 3 chances, isso é o que eu aprendi também. Você, Moisés, está trabalhando comigo, eu chamo você para conversar, ó, tem isso, isso e isso, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Pronto. Você não melhorou. Moisés, eu falei com você semana passada, Moisés. Você continua do mesmo jeito. Passou mais uma semana, você não melhorou. Moisés, a partir de agora eu não tenho mais como continuar com você aqui na empresa. E acho que a gente tem que pensar dessa forma por conta dessa responsabilidade social que a gente tem com outros CPFs na nossa vida, tá? O que eu aprendi também é justamente o que eu comentei aqui sobre o controle que você comentou. Esse controle é fundamental e você tem uma programação. A gente tem essa flutuação de valores, como eu te comentei, que é natural, essa sazonalidade. Por que não fazer um empréstimo? Aí no meu podcast Inovação Empreendedora, um dos convidados falou sobre gestão financeira, ele me disse: "Rui, existe empréstimo bom, empréstimo ruim. Se você sabe que você tem uma flutuação de valores, você sabe que você tem uma receita, que você consegue uma receita média, e você sabe que você pode tirar do seu caixa todos os meses R$ 1.000, R$ 2.000, por que você não tem um capital de giro de R$ 200.000, pagando 1.000 a 2.000 por mês?" É uma questão de planejamento financeiro que você tem que ter. Isso é fundamental na nossa vida, Uhum. tá?
Por contas a pagar e contas a receber. Esse controle a gente tem. Meu cliente não pagou, no outro dia a gente está ligando. Contas a pagar. Tem um quadro ali, apesar de ter também no sistema, tem um quadro ali visual, que quando chegar no dia 9, por exemplo, eu sei que eu tenho que pagar o condomínio. Estou olhando daqui, ele fica bem na minha frente. Ligo para o responsável financeiro. Pagou o condomínio hoje? Ou esqueci? O homem falha. E a gente tem que estar controlando todos os processos dentro da empresa para que você também não vá junto nessa falha desse colaborador. Perfeito. Muito bem. Que recomendações, então, que você tem para os nossos ouvintes, telespectadores? Ouça Moisés Ribeiro. Ter um mentor realmente faz uma grande diferença, a gente sabe disso. O mentor ele vai lhe dar uma visão de fora que você está tão imerso no seu problema que você não consegue ver a solução tão fácil que um mentor consegue dar, tá? E pondere muito suas decisões. Tudo que você vai fazer na sua vida vai refletir em alguma coisa na vida empresarial, vai refletir dentro da sua empresa, tá? Não demore mais do que seu concorrente. Se você demorar mais do que seu concorrente, você vai perder seu espaço, tá? Isso já aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa extremamente ágil em tomada de decisão, porém, existem decisões que você toma que você depende de terceiros. Se você agilizou o processo e o terceiro não agilizou, você ficou para trás. Aí entra o que você fala da liderança, da gestão, do controle. Você tem que ficar cobrando essa pessoa que era para estar fazendo o trabalho que já tinha sido estipulado para ela. Aí entra aquela decisão do meu irmão. Não está fazendo o que precisa, dispense. Então, o recado que eu deixo é: seja mais rápido do seu concorrente, seja muito mais rápido do que seu concorrente. Muito bem. Velocidade é importantíssimo, né, para que você possa, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, né, onde tá todo mundo com o pé no acelerador, se a gente vacilar, a gente fica para trás, né? Você deve sentir a velocidade dos meus pensamentos e decisões. Quando eu falei, vou colocar um podcast, da decisão à primeira gravação, por exatamente 30 dias. Perfeito. Maravilha. Muito bem. Querido, muito obrigado. Para mim foi muito bom, um prazer, uma honra e um privilégio ter você aqui junto conosco, né? Para nos agraciar aí com a sua história, né? Com o seu conteúdo. Certamente aprendemos bastante. E nós queremos que você coloque aí na sua agenda estar junto conosco no Indelevel Podcast. Toda semana nós iremos trazer para vocês aqui um entrevistado novo, com uma história, né, de sucesso e fracassos, trazendo que estratégias, ensino, conteúdo de valor para que você possa ter clareza, direcionamento e muita energia para atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Se você ainda não se inscreveu, não saia aqui, né, do nosso podcast sem se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar com todas as pessoas que você entende que precisa ouvir aquilo que nós debatemos aqui, tá bom? Sucesso absoluto para você, um forte abraço.